Fala, meus amigos, Grupo A da Copa do Nordeste para vocês. Antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e dar o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho. E acompanha também a gente no canal Espaço da Bola, que é o nosso canal de lives, onde a gente debate diretamente com você, torcedor. Então vamos lá colocar na tela a Copa do Nordeste, que teve a sua sexta rodada do Grupo A nesse meio de semana, rodada completa, com o Fortaleza tropeçando mais uma partida contra a equipe do Souza. Não consegue aí o Fortaleza melhorar a sua condição aí na tabela, lembrando que é importante terminar nas duas primeiras colocações para que na primeira fase de mata-mata, pelo menos, o time jogue como mandante nas quartas de final. E aí, claro que com uma pontuação mais alta, o time também pode ter uma certa vantagem na semifinal. Então, o Fortaleza, com essa derrota, com esse tropeço, acaba dificultando muito suas chances de terminar nas duas primeiras colocações. Já já a gente fala sobre isso. Lembrando também que a maioria desses times está envolvido aí na briga pelo campeonato estadual. O Fortaleza perdeu a primeira partida contra o Ceará, precisa reverter o resultado. O Bahia venceu a equipe do Vitória, então o Vitória também precisa reverter o resultado. E o Sport começa a sua disputa contra o Retrô, agora nesse final de semana. Então, muitos desses times não jogaram aí com suas equipes principais, pouparam um pouco aí, focando, claro, na final dos campeonatos estaduais. Então, Fortaleza também teve esse ponto. Fortaleza que vem tropeçando bastante nas últimas rodadas, apesar de ter vencido na quinta rodada, aqui a equipe do Fortaleza tropeça mais uma vez, então pode ser um problema aí para a equipe do Fortaleza essa sequência atual, mas segue aí o Fortaleza já matematicamente classificado. Já a gente fala da tabela. O Vitória venceu a equipe do Sport, assumiu a primeira colocação, e agora o Vitória é um time que de certeza ele vai jogar como mandante na fase de quarta de final, pelo menos. Já o Sport, com essa derrota, acaba perdendo essa liderança e ainda existe a possibilidade de ser ultrapassado pelo Fortaleza na última rodada. Já já a gente fala das matemáticas. Altos e Motoclube empataram em 1-1. O Motoclube estava vencendo o seu jogo até certo momento, Estaria com 8 pontos, se tivesse vencido, estaria na zona de classificação. Com esse empate, complica as coisas, Porque o Moto, inclusive, estava com um jogador a menos, em boa parte do jogo, mas o gramado estava muito ruim, encharcadíssimo, não dava para ter jogo, Tava péssimo de ter jogo. Então, depois de um tempo, o Altos teve um jogador expulso e aí na igualdade do placar e na insistência, o Altos conseguiu o empate. Ruim para os dois, que agora ocupam as últimas colocações e precisam de uma gigantesca combinação de resultados para se classificarem. E ontem, no estádio Repelé, o CRB perdeu por 2-0 para a equipe do Ferroviário. O Ferroviário, que era o lanterna do grupo, agora entra na zona de classificação e complica a vida do time do CRB, se for pensar em classificação para a próxima fase. Vamos falar então da última rodada e da matemática dos times aqui. Nessa última rodada, a gente tem Ferroviário e Souza, Sport e Altos, Fortaleza e CRB, Motoclube e Vitória. Ao contrário do grupo B, datas já marcadas, certo, para esse próximo final de semana. O grupo B, a última rodada é só em junho, por conta dos jogos atrasados do Bahia, e agora o grupo A não tem nenhum jogo atrasado, então pode adiantar essa próxima rodada para essa quarta-feira, dia 26, todos os jogos em simultâneo. E agora vamos para a matemática. O Vitória é muito simples, ganhou é primeiro, empatou é primeiro, tá? O Sport ganhou é primeiro, então essa é a matemática, o Sport, se ganhar, no caso, Não, pera aí, calma. Tô confundindo as coisas. Vitória e Sport foi na rodada passada, Bruno, calma. O Vitória ganhando é primeiro, isso daí não tem discussão. Se o Vitória empatar e o Sport ganhar, o Sport é primeiro. Então, se o Vitória empatar ou perder o seu jogo e o Sport ganhar, o Sport passa o Vitória. Por quê? Se ganhar, vem a 15 pontos com 5 vitórias. E se o Vitória empatar, vai a 15 pontos com 4 vitórias. Então, o Sport passaria no critério de desempate, a equipe do Vitória, certo? Então, tem essa matemática para o Sport também. Se empatar, é segundo, e se perder
e o Fortaleza vencer, o Fortaleza vai a 12, o Sport fica com 12, mais 4 vitórias, se o Fortaleza vencer e o Sport perder, né? E aí o saldo do Sport diminuiria com a derrota e o do Fortaleza aumentaria. Então, derrota do Sport, vitória do Fortaleza, Fortaleza passa em segundo, tá? O Fortaleza, como eu falei, já é também um dos classificados matematicamente. Pode ainda também tentar abocanhar uma segunda colocação contra a equipe do Sport. E precisa ganhar o seu jogo e o Sport perder. É difícil, principalmente acho que a derrota do Sport, mas que o Fortaleza ainda tem essa chance. E por que o Fortaleza está classificado matematicamente? Porque, mesmo que perca do CRB, o CRB só vai a 2 vitórias. Né? Autos e Motoclube também só podem ir a 2 vitórias. Então, nenhum deles ultrapassa a equipe do Fortaleza. Que eles só podem alcançar os mesmos 9 pontos do Fortaleza, mas não alcançam o número de vitórias. Tá? Então, CRB, Autos e Motoclube não passam mais o Fortaleza. O Souza e o Ferroviário podem ultrapassar o Fortaleza, sim. O Ferroviário no número de pontos, né? Se ganhar, vai a 10, ultrapassa o Fortaleza. O Souza, se ganhar, vai a 9, empata em pontos com o Fortaleza e teria também o saldo de gols, que são 10 gols de diferença. O Fortaleza tem mais 5, o Souza tem menos 5. Então, derrota do Fortaleza e vitória do Souza com goleadas, né? Tipo, um 5-0 para o CRB e um 5-0 para o Souza ultrapassaria o Fortaleza. A matemática é possível. Futebolisticamente falando, isso é uma chance de 1 em 1 bilhão, né? Então é muito complicado que isso aconteça, que o Souza consiga ultrapassar o Fortaleza, né? Mas a possibilidade matemática existe, embora só um pouquinho difícil, né, de acontecer. Mas enfim, mesmo assim, com a possibilidade de Ferroviário e Souza ultrapassarem o Fortaleza não pode ser ultrapassado pelos dois, porque os dois se enfrentam. Ferroviário e Souza se enfrentam, né, no Presidente Vargas e um dos dois pelo menos vai perder pontos, certo? E se empatarem, óbvio, o Fortaleza não é ultrapassado por nenhum dos dois. Mas tem também essa questão, né, dos duelos diretos também. Um time tira ponto do outro. Então, Ferroviário e Souza, só um dos dois poderia ultrapassar o Fortaleza se acontecer uma combinação de resultados. Tá? Então, por isso, Fortaleza classificado. Não sabe ainda se em segundo, terceiro ou quarto, certo? E Ferroviário e Souza. Quem ganhar, passa. Quem ganhar, tá classificado, né? Passa de fase, porque se o Ferroviário ganhar, vai a 10 pontos, pode até ultrapassar o Fortaleza, mas não perde posição para mais ninguém, porque quem ganhar aqui de baixo só iria a 9. O Souza, se ganhar, também está classificado, porque vai a 9 pontos. Passa pelo menos o Ferroviário, né? E ninguém atrás do Souza conseguiria ultrapassar o Souza. Então a matemática para esses dois é fácil. Quem ganhar, passa de fase, né? E o empate pode significar a eliminação dos dois, porque se empatarem e o CRB conseguir ganhar do Fortaleza, o CRB vai a 9 pontos, e aí Ferroviário ficaria com 8 e Souza com 7. Então o CRB poderia passar de fase aqui em quarto lugar, se ganhar e houver um empate entre esses dois, certo? Os resultados aqui de Ferroviário e Souza, cara, eu acho que não são nada impossíveis, né? Tanto vitória de qualquer um dos dois quanto um empate. Tudo pode acontecer nesse jogo. Agora, Fortaleza e CRB é mais difícil a gente crer que o CRB vai conseguir surpreender a equipe do Fortaleza. O Fortaleza mesmo já jogou contra o próprio Ferroviário na Copa do Nordeste e venceu por 4-0 dentro do Castelão. Né? O Fortaleza tem perdido alguns jogos, mas perde principalmente ali como mandante, como visitante, né? Perdeu para o Altos como visitante, aí perde para o Vitória como mandante, mas ali era um jogo de times de primeira divisão, né? 2 times da primeira divisão, então o resultado é difícil de toda forma. E em casa o time do Fortaleza tem uma campanha melhor, né? Então é muito difícil que a gente imagine aqui o time do CRB conseguindo esse resultado. Mas pode acontecer, porque o time do CRB é um time que joga de maneira bem mais reativa. E o time do Fortaleza, claro, tá em meio a essa disputa do campeonato estadual, né? Vai ter nesse final de semana o jogo decisivo, e aí, né, nessa partida aí contra a equipe do CRB, pode ou estar de ressaca no título ou estar triste com a derrota.
certo? A perda do título. Então, esse jogo pode acontecer aí, tipo, o Fortaleza tentando jogar, o time do CRB fechadinho, consegue um contra-ataque e outro lá. Então, é uma possibilidade, tá? Eu acho difícil, mas é uma possibilidade, certo? Falando dos outros times aqui, o Altos, se vencer o seu jogo, vai a 9 pontos. Precisaria de tropeços, o CRB pelo menos empatar e Ferroviário e Souza empatarem, certo? Para o Altos passar de fase, precisa dessa combinação de resultados. Empate entre Ferroviário e Souza e, no máximo, o CRB fazer um ponto fora de casa. Aí o Altos conseguiria entrar. Mesma coisa o Motoclube. Motoclube precisa vencer o Vitória, torcer para que o Altos empate o seu jogo, ou então tirar esse saldo de gols, o que é muito difícil, né? O Moto ganhando, o Altos empatando, o CRB empatando e Ferroviário e Souza empatando também, ou derrota do Altos e derrota do CRB, o Motoclube também tem chance de passar. Então, é uma matemática muito grande que envolve todos os times e ninguém tem ainda situação definida. As definições são de Vitória, Sport e Fortaleza já classificados, certo? A quarta vaga ainda está em aberto e nenhum time tem posição garantida. O Vitória pode perder a liderança, o Sport pode assumir a liderança ou perder a segunda posição para o Fortaleza. O Fortaleza pode passar em segundo, terceiro ou quarto e principalmente a quarta colocação está totalmente indefinida, né? Então tá aí o grupo A da Copa do Nordeste. Lembrando que eu não fiz live nessa sexta-feira, cara, foi uma semana bem cansativa, tá, pra mim, e eu acabei não fazendo a live, mas tô gravando aqui os vídeos pra gente poder postar, então se inscreve aqui no canal, dá o like e se inscreve lá também no Espaço da Bola, que apesar de não ter feito live nessa sexta, eu vou continuar fazendo as lives normalmente, tá bom, galera? Então é isso, gente, um grande abraço aí pra vocês.